Rússia descumpre o acordo que tinha sido feito com a Ucrânia e não respeita o cessar-fogo, pelo menos momentâneo, ali na região próximo do porto de Odessa para exportação de grãos. A Ucrânia alega uma coisa e a Rússia alega defesa do seu território. O que está rolando? Sergei Lavrov confirma que os objetivos da Rússia mudaram desde o início do conflito, visto que a geografia da guerra também mudou, graças ao sistema HIMARS, que foi dado pelo mundo ocidental pelos Estados Unidos para a Ucrânia, e também o Zelensky garante que não tem a mínima chance de rolar um cessar-fogo enquanto a Rússia não devolver integralmente os territórios conquistados por eles contra a Ucrânia. BRICS aumenta ainda mais o seu leque de opções e, além de já ter praticamente acertada a entrada da Argentina e do Irã, agora quer também a entrada da Arábia Saudita, da Turquia e também do Egito. O que está virando os BRICS, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, hein, pessoal? É baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se você quiser contribuir sendo membro aqui do canal, baixa aqui, tá aqui embaixo, você ajuda bastante, tá? Para eu continuar produzindo conteúdos diários, se não, só seu like e seu engajamento, já tá mais que ótimo também. Tamo junto, aperta ali, ó, seja membro, tá bom? Bora lá pro vídeo então, pessoal. Seguinte, como eu tinha falado para vocês, Rússia e Ucrânia, eles assinaram um acordo que garante que pelo menos a parte da exportação de grãos por parte do Mar Negro vai ter um cessar-fogo, um não ataque mútuo ali. Por quê? Porque a gente está falando hoje de uma situação em que mais de 40 milhões de pessoas entraram no processo de fome crônica porque reduziu-se a exportação de grãos. A Ucrânia alega que é porque os portos estão bloqueados pelos russos, pelos ataques que acontecem e tal, e de fato isso acontece. E a Ucrânia é uma baita exportadora de trigo, de centeio, de cevada, de aveia, de girassol, enfim, de uma série de outros produtos. Está sempre entre as 5 primeiras posições. Mas também há de se ver, galera, a questão da Rússia também. Embora a Rússia não sofreu sanções diretamente nos alimentos, mas sofreu, por exemplo, sanções em empresas seguradoras, na economia russa também está destruída, então fica difícil fazer, por exemplo, manutenção para fazer exportação, enfim. Então a Rússia também está sofrendo um bloqueio. Com isso, reduziu sua exportação de alimentos, aumenta a situação de insegurança alimentar. E novamente, né, quem sofre mais com isso? Principalmente a população mais pobre, porque alimento mais caro, inflação em que os mais pobres não têm acesso aos alimentos. Por isso foi feito um acordo que foi mediado pela ONU e também pela Turquia. Para vocês terem uma noção da situação de insegurança que existe ali, a Turquia e a ONU que mediaram um acordo, né, o Erdogan e o Guterres, só que a Rússia assinou, beleza, a Ucrânia se negou a assinar o mesmo papel que a Rússia tinha assinado. Ela pediu um papel diferente, uma segunda impressão, para fazer a assinatura do acordo. Basicamente, eles garantiram, né, que vai ter a livre circulação, uma espécie de corredor que não vai ser atacado, só que a Rússia ela vai fazer a vistoria de todos os navios que passam pelaquela região. Pois é, não deu nem 24 horas, a Rússia já atacou a região, o porto de Odessa. Segundo a Rússia, foram com chamados mísseis Kalibri, que atingiram uma estação segundo a Ucrânia, perdão, uma estação de bombeamento, e também os mísseis ucranianos conseguiram desviar o sistema de defesas, né, os outros mísseis que vinham da Rússia. A Rússia alega que não tem nada disso. Na verdade, eles atacaram posições militares, depósito de armas e áreas que serviriam para futuramente atacar a Rússia. Isso é um ponto bem importante, né? A Rússia está com muito... Talvez medo não seja a palavra, né? Mas está querendo bastante destruir os armamentos que estão sendo dados pelo mundo ocidental, porque são mísseis, são equipamentos que podem disparar mísseis de longo alcance. Por exemplo, o sistema HIMARS, que por enquanto ele consegue atacar a 80 quilômetros de distância. Depende da munição que for cedida pelos países ocidentais, esse alcance ele pode ir para 130, 140, 150 quilômetros de distância. Entende o perigo para a Rússia que é isso? Já vamos falar, inclusive, logo menos, tá? Logo mais, aliás, sobre essa questão. Mas a Ucrânia considerou que isso foi, inclusive com essas palavras, tá? Que a Rússia, ela cuspiu na cara da Turquia, do Erdogan e do Guterres, da ONU, porque fez o ataque em menos de 24 horas depois que o acordo tinha sido firmado. O Zelensky falou que fica mais que nítido que não dá para confiar na Rússia. E aí, será que a Rússia realmente descumpriu o acordo ou será que estava atacando somente posições militares, que a Ucrânia estava se aproveitando disso? Deixa aí nos comentários. Sergei Lavrov,
que é o cara das relações exteriores da Rússia, garantiu que a geografia da guerra ela mudou e, por conta disso, os objetivos da Rússia na guerra também mudaram. Como assim? Se a Rússia, inicialmente, segundo a própria Rússia, né, tinha como objetivo o domínio da região de Donbás e pelo menos o sudeste ali da Ucrânia, para fazer uma conexão com a Crimeia, passando por Mariupol, por Kherson, aparentemente esses objetivos mudaram, porque, segundo o Sergei Lavrov, a Ucrânia está conseguindo justamente essas armas que disparam mísseis, foguetes de longo alcance. Então a Rússia alega que não pode deixar um território sem dominação, com domínio pleno ali dos ucranianos, já que eles têm esses mísseis de longo alcance. Então eles têm que expandir um pouco mais a fronteira da Rússia para lá, para afastar um pouco mais essas armas do território russo. Por isso, falando, né? Falou, por exemplo, de Zaporísia, falou, por exemplo, da região de Kherson também, que agora é um objetivo, né? Enfim, falou que enquanto os países ocidentais, para vocês terem uma noção, só nos últimos dias, os Estados Unidos mandou mais 4 desses temas HIMARS, e a tendência é que chegue até 20 desses sistemas que consigam fazer ataque à Rússia. Ou seja, aparentemente a Rússia vai expandir ainda mais seus objetivos. E de maneira bem triste, sou obrigado a informar para vocês que aparentemente a guerra não tem uma previsão de curta duração não, tá? Por quê? Porque nem eu falei, a situação assim, não existe diplomacia nesse momento. No começo, talvez vocês até se lembrem, rolaram reuniões em Belarus, na Bielorrússia, rolou uma reunião na Turquia, inclusive com o Erdogan mediando a situação entre Rússia e Ucrânia, mas está muito distante da conta. Pô, um acordo feito pelos grãos, a Ucrânia se recusou a assinar o mesmo papel que a Rússia. Entende a situação? Então não existe chance de paz. Inclusive o Zelensky ele falou que ele não admite um cessar-fogo nesse momento. Por quê? Está sendo ventilado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, pela própria ONU, como se fosse uma espécie de cessar-fogo para tentar trazer a paz para a região. Qual que é a ideia? Rússia, a gente vai suspender momentaneamente as sanções que são praticadas contra vocês e a Ucrânia vai ter também a suspensão dos ataques para que a Ucrânia consiga se reorganizar, consiga, enfim, né, proteger o território novamente. Então vai ter o fim do ataque e o fim das sanções, um período de negociação para ver se a gente consegue acabar com a guerra. O Zelensky falou que não aceita isso, que ele não aceita um cessar-fogo por quê? O que a União Europeia e os Estados Unidos estão querendo é um cessar-fogo justamente nesse momento em que a gente está quase caminhando, né, para o período ali de final do verão europeu, vai começar a entrar o outono, vai chegar o inverno, e é muito preocupante que o gás russo esteja sancionado, que o petróleo russo esteja sancionado, porque isso aumenta o preço da energia, isso causa mais inflação, causa uma situação de insegurança, talvez o inverno europeu seja extremamente frio, então é importante que consiga ter acesso a esses combustíveis que vêm da Rússia. Só que a Ucrânia alega que esse cessar-fogo com a Rússia ainda dominando os territórios que foram dominados pelos russos, isso vai fazer com que a Rússia consiga se organizar, consiga se recuperar economicamente, tomar um fôlego para não aceitar nenhuma condição que a Ucrânia for impor e, no final das contas, ter mais força para atacar ainda mais o território ucraniano. Ou seja, ele diz que só aceita algum tipo de negociação, algum tipo de cessar-fogo, inclusive, quando a Rússia devolver integralmente seus territórios. Sergei Lavrov lamentou essa atitude e falou que enquanto a Ucrânia, inclusive pressionada pelos países ocidentais, segundo o Sergei Lavrov, tá, quiser continuar lutando integralmente pelo território da Ucrânia, quem vai sofrer mais são os ucranianos. Ou seja, ele está colocando meio que a culpa de perdas, de ataques, etc., na Ucrânia e não na Rússia. Visto que, segundo ele, claro, né, o Zelensky, ele fica usando a população como escudo humano contra os russos. E aí, será que o Sergei Lavrov está certo nessa? Ou o Zelensky realmente tem que lutar pela soberania do seu território? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, os BRICS ele continua com seu expansionismo. Os BRICS, rolou uma reunião esse ano, né, em que tanto Rússia quanto China colocaram metas bastante ousadas. A Rússia, por exemplo, falou que o banco comum dos BRICS não tem que ser mais dolarizado, tem que ser um banco com uma moeda única dos BRICS, porque isso, um banco dolarizado remonta a algum tipo de imperialismo americano sobre esse bloco. A China falou que os BRICS atual, né, eles não podem ser somente 5 países como são até agora. Eles têm que ter um expansionismo para que pegue outros grupos. A tendência é que cheguem a estar até 20 países dos BRICS. O que os BRICS eles querem ser? Como se fosse uma liderança dos países emergentes. Eles querem ser um G7, porque o G7 é o grupo dos países desenvolvidos capitalistas, né?
que é como se fosse um G7 dos países emergentes. Os BRICS não nasceram com essa ideia, tá? Os BRICS eles nasceram porque uma agência de investimento chamada Goldman Sachs, o Jim O'Neill, né, inclusive, ele fez, olha, esses aqui são os BRICS, eles são os países do século XXI, Brasil, Rússia, Índia, China. Aí depois a África do Sul foi convidada, até por ter uma parceria mais importante com a China, interessada nos minérios da África. Hoje, os BRICS eles mudaram essa configuração. A tendência agora, né, Irã e Argentina já retificaram, já colocaram ali, ó, no papel que eles querem ingressar nos BRICS, e agora Arábia Saudita, Turquia e Egito também querem ingressar nessa aliança. Ou seja, há vários países aí do Oriente Médio e do Norte da África, países árabes, países que têm grandes reservas de petróleo. Cara, Arábia Saudita e Irã fecharam um início de acordo na semana passada, citei com vocês. Poxa, agora possivelmente entrando na mesma aliança, nos BRICS, nessa aliança, nesse grupo de países emergentes, entende que o Oriente Médio ele está partindo mais para o lado BRICS da força, para o lado oriental da força? Isso pode ser sim, até o Egito mesmo, tá? O Egito, o general Al-Sisi, é apoiado pelos Estados Unidos. Poxa, isso pode ser um enfraquecimento da geopolítica americana do Oriente Médio e uma presença cada vez maior da China, do seu poderio econômico, e da Rússia, do seu poderio militar, no Oriente Médio e no grupo de países emergentes. E aí, esse expansionismo dos BRICS coloca em risco a hegemonia norte-americana no mundo? É o que a Rússia está falando, que acabou esse mundo unipolar dos americanos, e é o que a China quer também, que vai ser um mundo liderado pelos BRICS, multipolar, com várias potências dominando. Não dá para ser inocente, o que a China quer é ela mesma dominar. Tem que deixar bem claro isso, né? Mas enfim, o que você pensa sobre o assunto? Se vocês gostaram do vídeo então, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.